A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Josiane Martins. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Enfermos. Ele era de Cirene e seu nome era Anael. Sua mãe o levou para Jerusalém e numa daquelas passagens do Cristo pelas terras de Jerusalém, ela o levou para buscar a cura pelas mãos abençoadas de Jesus. Anael sofria dores violentas nas mãos e nos pés. Já trazia a deformação nos seus dedos que doíam a pequenos toques. Jovem, sonhava às vezes em rachar uma lenha para a mãe, ajudá-la de alguma forma. Como os irmãos se revezavam no auxílio ao lar, mas ele sentia dores e dores. Sua mãe disse: Anael, falaram-me junto ao poço que tem um profeta aí que está curando pessoas paralíticas. Você não é paralítico. Você traz uma deformidade nos dedos dos pés e nas mãos e uma dor intensa. Quem sabe se não será mais fácil curar você do que curar paralíticos, você não acha? Anael disse: Mãe, todos os ungüentos foram feitos. Quantos e quantos cataplasmas você colocou nas minhas mãos e nos meus pés? Farei o que você quiser. Não acredito que um homem possa me curar. Não acredito que um homem possa curar paralíticos. Isso para mim é história. Eles contam tantas histórias de profetas que depois, mãe, ficam por aí a vagar, pedindo nas estradas. Mas se você quiser ir, eu irei. E o pequeno Anael, que era sirineu, foi com sua mãe, sentindo enormes dores nos pés, com um sacrifício enorme, mas foi. Jesus estava pregando naquele dia à porta do templo, e Anael, como já tinha os pés cansados e doídos, assentou-se perto de um paralítico e ficou olhando as pernas daquele homem que não andava. E levantou os olhos para Jesus, o profeta, com seus olhos profundamente azuis, de um magnetismo sem igual. E os olhos de Jesus encontraram os olhos de Anael. E Anael virou-se para as pernas do paralítico, e Jesus continuou falando para a multidão. Mais e mais pessoas se acercavam. Eram doentes, eram mulheres com seus filhos, eram jovens, pessoas de todas as idades. E ele, Anael, observava mais a população que chegava do que ouvia. Mas a sua atenção estava toda ela voltada para o paralítico. Ele não pensava nele, nas suas mãos, nos seus pés, na sua dor. Ele queria ver o paralítico andar. Já estava acostumado com a sua dor. Ele fora ali a pedido da sua mãe. Mas ver o paralítico andar, isso ele queria ver. O homem paralítico, quando Jesus terminou e o povo ia se retirando, o homem, cheio de aflição, falou: Senhor, me cura. E Jesus disse, apontando para ele: Fica curado e anda. Quando o homem começou a se pôr de pé, Anael, que era um menino lá no meio da multidão, que ninguém estava com a atenção voltada para ele, menino de seus 13 anos, Anael, ainda com medo que o homem caísse, foi ajudá-lo.
E naquele instante, o homem com sacrifício foi se pondo de pé, e Anael foi segurando o homem até que ele ficou curado e gritou: Eu estou curado! Eu ando! Eu estou curado! E quando Anael olhou para Jesus, havia um sorriso brincando nos seus lábios, e ele olhava fixamente para Anael, que não conseguia tirar os olhos dele, sem um pedido. Anael não pedia nada, só olhava para aquela pessoa que o magnetizava. Ele não sabia o que pensar, ele não sabia o que sentir. Ele tinha visto um paralítico andar, e o sorriso bailava na face de Jesus, nos seus olhos, nos seus lábios. E Anael, perturbado, olhava o paralítico e olhava para Jesus e alisou seus cabelos revoltos. Ele percebeu que as suas mãos estavam perfeitas, que seus dedos, que tinham a forma virada, estavam normais, e ele perdeu a fala, enquanto todos gritavam: Olha o paralítico andando! Olha o paralítico que ficou curado! Ele, Anael, estava mudo, pasmo diante daquilo que ele recebera. Foi correndo buscar a sua mãe junto às outras mulheres. Ninguém percebeu a cura de Anael, nenhum discípulo, ninguém que estava ao lado dele. Mas ficou para todo sempre registrado entre as curas de Jesus e no coração daquele menino que chegou perto da mãe e falou: Mãe, olhe! A mãe falou: Meu filho, Jesus o curou. Mãe, ele curou o paralítico, mas olhe, eu também fui curado. E a mãe o abraçava e chorava, enquanto as mulheres diziam: Salve Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, Anael continuou a sua peregrinação em busca de Jesus. Quando sabia que ele estava em algum lugar, se tinha parentes, para lá se dirigia. Mas Jesus nunca mais o olhou, nunca se aproximou dele. E muitas das vezes em que ele tentou se aproximar de Jesus e estendia as mãos, outras pessoas passavam e empurravam, e ele nunca conseguia chegar perto. Nunca mais o Mestre, para todo sempre, chegou junto a Anael. Jesus curou-lhe o corpo e fortaleceu-lhe o espírito. Porque quando Jesus foi crucificado e os discípulos mais ligados a ele não estavam presentes, acompanhando o cortejo de dor, lá estava Anael, chorando, chorando e buscando os olhos de Jesus sem entender aquela cruz. No instante em que Anael, já rapazinho, chorava compulsivamente e ia acompanhando sempre na frente para ver Jesus, os olhos de Jesus pousaram nele. E ele viu, por instantes, ou ele se enganou, que naqueles lábios brincava o sorriso mesmo sorriso que ele recebeu no dia em que ele quis ajudar o paralítico. Mas naquele instante, ele não podia ajudar Jesus. Anael foi um dos muitos cristãos que deram seu testemunho de amor, deu seu testemunho vivo de recuperação e que até o final de seus dias amou e foi grato a Jesus. São muitos e muitos os casos. Em 3 anos não haveria apenas 12 tristes situações. Existem as curas que nunca foram relatadas, fatos que ninguém conheceu de perto, almas que foram tocadas por Jesus,
como vocês é que estão sendo tocados pelas messes do Mestre e que ninguém relatou, mas que para todo sempre estarão gravadas na história do Cristo, nas páginas de cada alma, no palpitar de cada coração, na chama viva de cada fé.